Boas malta, bem-vindos ao Pizza e Pixelcast número 4, pois é, de dezembro, relativo a dezembro, ao mês de dezembro de 1981, 1986, 1991, 1996 e 2001. Pois é, vamos revisitar, como sempre, essas eras durante o mês de dezembro, o mês de Natal, que de certo que traz muitas lembranças, porque é aquele mês em que a malta costuma receber cenas relacionadas com videojogos no sapatinho. Ou não, eu sou o Pixel, como sempre, o vosso anfitrião, e então vamos lá. E quero-vos mandar um apelo para que, se quiserem participar no podcast, por favor, sintam-se à vontade de enviar as vossas memórias pessoais, as vossas memórias do baú, sobre situações que aconteceram convosco nestas épocas em particular, ou uma ou outra notícia que achem que seja importante mencionar, ou que seja lembrada. Fico à espera, vocês sabem onde me encontrar, através das redes sociais. Vocês conseguem encontrar o meu e-mail tanto no Twitter como no próprio canal do YouTube, portanto enviem as vossas cenas, ok? Fico à espera. E o que é que eu ando a jogar? Vamos começar por aí, não é? Como sempre, o que é que eu ando a jogar? Tenho andado a jogar, como viram, lancei recentemente um vídeo com os 150 jogos que eu acho que são essenciais para o Commodore Amiga, portanto, andei a jogar uma catrefada de jogos para o Commodore Amiga e tentei selecionar aqueles que eu acho que são mais simples para quem está a começar a dar os primeiros passos no Commodore Amiga. Ainda por cima, estamos nas vésperas do lançamento do Amiga 500 Mini, e então acho que é uma boa lista para vocês começarem a explorar a biblioteca, a incrível biblioteca, enorme biblioteca do Amiga. E realmente são 150 jogos que não é necessário pensar muito nem andar a vasculhar na internet como é que se devem passar certas partes. São jogos straightforward, portanto estão à vontade, porque o Amiga 500, como sabem, o Mini vai suportar a adição de jogos através de uma pen. Portanto, no meio destes 150, obviamente que estão lá alguns daqueles já selecionados e que já vêm de raiz na máquina, já vêm de fábrica pré-instalados, mas são mais de 100 que vocês poderão certamente adicionar e que vão realmente curtir bastante ao molho, porque são jogos fantásticos. E irei de certo trazer muitos mais e muitas mais listas de jogos para serem adicionados no Amiga 500 Mini, caso estejam interessados em adquirir esse sistema, que realmente eu aconselho a quem não teve a oportunidade de jogar na época. É um sistema incrível. Portanto, vamos então recuar 40 anos para dezembro de 1981. Então, o que é que houve nessa altura assim de maior destaque? Foi quando se deu início à comercialização do BBC Micro, pois é, no Reino Unido, e com dois sabores, o Model A de 16K e o Model B de 32K, respectivamente 235 libras e 335 libras. No entanto, os preços de ambas as máquinas subiram 64 libras logo após o Natal, devido ao aumento do custo de produção. Estava a decorrer um concurso para a introdução de microcomputadores nas escolas britânicas e várias marcas entraram, obviamente, na corrida. O curioso é que este BBC Micro, produzido pela Acorn, teve origem num protótipo chamado de Proton, sucessor do Atom, e foi construído ou assemblado em apenas uma semana. Pois é, e acabando por ganhar este concurso e posteriormente renomeado para BBC Micro. O Sir Clive Sinclair, obviamente que tinha que estar na corrida, perdendo, obviamente, para o BBC Micro, mas ele simplesmente não baixou os braços e então conseguiu um acordo especial com um distribuidor de equipamentos educacionais, onde o seu ZX81 foi colocado e disponibilizado aos alunos de mais de 2.000 escolas secundárias por todo o Reino Unido. E para os possuidores de um Commodore PET foi disponibilizada a aventura The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, baseado no livro de Douglas Adams, e esta aventura foi muito bem recebida pelos jogadores. No entanto, a Supersoft, a produtora do jogo, não licenciou essa inspiração no livro de Douglas Adams. Assim, foi legalmente obrigada a retirar o jogo das lojas. No entanto, comprometeu-se a reescrever toda a aventura, removendo quaisquer referências à obra literária, alterando o nome para Cosmic Capers. Desta vez, o resultado já não foi tão satisfatório no que diz respeito às unidades vendidas. No que toca ao cinema,
a véspera de Natal, viu a estreia do grandioso Mad Max 2. Pois é, com Mel Gibson, que filme incrível. E para mim, continua a ser o meu favorito de toda a saga. Saltando do cinema para a música, em quinto lugar, o que mais se ouvia na época era It Must Be Love, dos Madness. Em quarto, Ant Rap, de Adam and the Ants. Em terceiro, One of Us, dos ABBA. Em segundo, Daddy's Home, de Cliff Richard. E em primeiro, Don't You Want Me, dos Human League. No Apple II jogava-se Alien Typhoon, da StarCraft. O Gorgon, da Sirius Software. O Raster Blaster, da Budget Co. Inc. O Space Hags, da Sirius Software. E em primeiro mantinha-se Castle Wolfenstein, da Muse. Para os ZX81 jogava-se Volcanic Dungeon, da Carnel Software. Jogava-se The Damsel and the Beast, da Bug-Byte. Jogava-se Star Trek, da Silversoft. Em segundo, QS Asteroids, da Quicksilver. Em primeiro, QS Defender, também da Quicksilver. Recuando agora 35 anos até dezembro de 1986, então por esta altura, a Amstrad estava a começar a ter problemas a nível financeiro. Pois é, as vendas dos sistemas CPC caíam em flecha e havia inclusive software houses que já nem sequer estavam a planear versões dos seus novos e futuros jogos para esses computadores. Eram poucas as distribuidoras que ainda planeavam novos lançamentos para o Amstrad CPC. Isto devido ao facto de ainda existir uma grande fanbase de utilizadores em Espanha, em França e na Alemanha, por cá nem por isso. E então, outro problema para a Amstrad foi o facto da cadeia inglesa Boots cessar a comercialização do ZX Spectrum mais 2, o original em cinza, alegando defeitos de performance detectados pelo Departamento de Controlo de Qualidade da própria. Podem já imaginar o rombo que isto foi na carteira da Amstrad. E numa época de Natal, a Amstrad respondia como podia e não confirmava esses problemas de performance, mas sim de compatibilidade com algum software mais antigo. Mais tarde veio realmente a confirmar-se que o stock que a Boots recebeu tinha problemas, mas no alinhamento da cabeça do leitor de cassetes incorporado, o que obviamente originava erros de leitura, algo extremamente simples de resolver. Mas o dano já estava feito e toda a cobertura mediática do caso piorou as contas da Amstrad, principalmente nesta época natalícia. Já do mercado americano, a Amstrad esperava melhores notícias. Estava prestes a ser lançado naquele território o novíssimo PC 1512. A marca nunca conseguiu convencer o público americano com os seus modelos CPC, o 464 e o 6128, assim como com o PCW 8256. E, uma vez mais, viria a confirmar-se mais um flop, agora com este novo PC. A Atari também estava a planear o lançamento do seu novíssimo 520 ST-FM, mas a quantidade de máquinas disponíveis para o Natal era insuficiente. Só em janeiro este novo modelo seria encontrado nas lojas em abundância. Um pouco tarde, a meu ver, pois os interessados em comprar uma nova máquina para o Natal viriam-se forçados a optar por outros sistemas. Já a recente formada Codemasters estava a ter um início de vida bastante promissor, conforme foi dito no Pixelcast de setembro. Os lançamentos budget da empresa estavam a ser muito bem recebidos e para o Natal seriam 12 os jogos disponíveis nas lojas, onde se incluía o BMX Simulator para as mais diversas plataformas. Outro jogo que revelaria um enorme sucesso seria Star Glider da Rainbird, nomeadamente a versão para o Atari ST, que foi a primeira a ficar disponível no Natal. O criador do jogo, Jazz San, inspirou-se na versão arcade de Star Wars, criando este simulador de combate espacial na primeira pessoa, com incríveis gráficos vetoriais coloridos. Incríveis para a época, claro. Gauntlet também estava a chegar às lojas por esta altura, através da US Gold, começando pela versão para o Amstrad CPC, que, diga-se passagem, estava muito bem conseguida. Todas as restantes versões de 8 e 16 bits seriam comercializadas antes do Natal e revelaram-se tremendos êxitos e um sucesso de vendas.
Neste final de ano chegaria também ao fim a parceria da US Gold com a Microprose. Como sabem, os títulos da Microprose eram lançados em território europeu através da US Gold, tornando-se num nome incontornável e reconhecidíssimo na indústria e principalmente pelos gamers da época. Assim, e com efeito já em janeiro de 1997, a Microprose passaria a lançar os seus jogos por cá em nome próprio e sem outra empresa a dar-lhe a mão. Assim sendo, em termos de jogos para os computadores de 8 bits, os seguintes foram os mais vendidos em dezembro de 1986. Então, para o Amstrad CPC, em quinto, Trivial Pursuit da Domark, o Kane da Mastertronic, em terceiro, The Apprentice da Mastertronic, em segundo, Speed King da Mastertronic e em primeiro, Thrust da Firebird. Já no ZX Spectrum, jogava-se em quinto Ghosts and Goblins da Elite Systems, em quarto TT Racer da Digital Integration, em terceiro Jack the Nipper da Gremlin Graphics, em segundo Dundare da Virgin Games e em primeiro Paperboy da Elite Systems. No Commodore 64 jogava-se Konami Coin-Op Hits da Imagine, em quarto Paperboy da Elite Systems, em terceiro Speed King da Mastertronic, em segundo Super Cycle da Epyx US Gold e em primeiro Trivial Pursuit da Domark. Já na música, incríveis êxitos, em quinto Living on a Prayer dos Bon Jovi, em quarto, The Rain, de Orange Juice Jones. Em terceiro, Caravan of Love, dos The House Martins. Em segundo, Sometimes, dos Erasure. E em primeiro, The Final Countdown, dos Europe. E antes de fechar o ano de 1986, e sempre que se justifique, vamos estrear aqui uma nova secção relacionada com a incrível arte dos anúncios a videojogos que por esta altura já preenchiam páginas inteiras a cores nas revistas da especialidade. Então, na minha honesta opinião, foi algo que se aguentou durante uma década, principalmente porque eram anúncios desenhados à mão, com pouco recurso a outras técnicas mais avançadas. Então, e assim, em dezembro de 1986, estes eram para mim, pessoalmente, os anúncios mais interessantes. The Sacred Armor of Antiriad, que podem ver uma análise aqui no canal e que sinceramente eu considero como primeiro Metroidvania. Tínhamos também o anúncio Azivius, tínhamos também o Thanatos, tínhamos também o Yeah Kung Fu 2 e para finalizar o Gauntlet, o primeiríssimo. Recuando agora 30 anos até dezembro de 1991, então logo a começar e para o Natal de 1991, a Commodore decidiu baixar em 100 libras o preço do seu CD-TV. Pois é, mesmo assim, e agora a 499 libras, parece que ninguém continuava a demonstrar interesse neste sistema multimédia, que era basicamente o Amiga 500. Também os da Bitmap Brothers estavam a tentar que o seu novo jogo da Chaos Engine estivesse pronto no arranque do novo ano, mas infelizmente isso acabou por não acontecer, como aliás já havia acontecido com outros jogos do grupo. Nunca conseguem cumprir com os prazos inicialmente estipulados por eles próprios. Incrível. E falando deste Chaos Engine, apenas chegou às lojas praticamente um ano depois do inicialmente esperado. E por eles anunciado. Mas já pronto para lançamento estava a conversão do original das arcades de Double Dragon 3, da Rosetta Stone, para os mais populares sistemas caseiros da época, incluindo o PC, a Mega Drive e até o Game Boy. Praticamente todas as versões estavam fiéis ao original. O problema é que o original das arcades não era assim tão espetacular, talvez por não ter sido desenvolvido pela mesma equipa que nos trouxe os dois primeiros jogos da saga. A conversão trazida pela Mindscape de Paperboy 2 para os computadores caseiros deixou muito a desejar, principalmente no Amstrad CPC e no Amiga, como é que é possível, com a versão do ZX Spectrum a ser, na minha opinião, a melhor. E, por esta altura, como sabem, a SNES ainda não tinha sido lançada na Europa.
mas por cá já havia quem salivasse pelo Super Castlevania 4, que chegaria nos últimos dias do ano aos Estados Unidos após um bem-sucedido lançamento no Japão em outubro último. A Virgin Games há meses que preparava um triplo lançamento para a época natalícia, mas falhou redondamente nas contas. Tudo a falhar, é verdade. Dois deles enormes sucessos da Core Design no Amiga e no Atari ST, mas agora nas suas versões para a Mega Drive, o Corporation e o Chuck Rock. O terceiro título era uma mistura de estratégia com aventura gráfica point and click, baseada no filme de David Lynch. Estou, obviamente, a falar de Dune, do extraordinário Dune. Apenas a versão de Chuck Rock para a Genesis para o mercado norte-americano, que lá está, viu a luz do dia antes do final do ano. Já a Corporation para a Mega Drive e Dune, inicialmente para PC e Amiga, viram o seu lançamento adiado para o final do verão de 1992. E para aproveitar a época natalícia, nada melhor do que uma compilação de jogos do ovo mais famoso do gaming. Pois é, depois do mês passado ter chegado ao Commodore 64 e entrado diretamente para o top dos mais vendidos, da Dizzy Collection da Codemasters chegava agora também ao ZX Spectrum, Amstrad CPC, Atari ST e Amiga. Esta compilação em particular incluía dois jogos inéditos para aguçar ainda mais o apetite dos fãs: Magic Land Dizzy e Quick Snacks. Este último substituía o Dizzy original nos computadores 16 bits. Dezembro foi também um mês em que Richard Gere casou com Cindy Crawford, o malandro, e quando o mundo assistiu à estreia de The Addams Family, um filme de Barry Sonnenfeld, com Angelica Houston, Christopher Lloyd e o falecido Raul Julia nos papéis principais, e baseado, obviamente, na série de TV a preto e branco que passou nas televisões britânicas durante os anos 60. Mas como Portugal não pertencia ao mundo, não é? Nós tugas só tivemos o prazer de assistir este filme nas salas de cinema a 17 de Abril do ano seguinte, 4 meses mais tarde. Saltando agora para a música, o top 5 de dezembro de 91 era composto por, em quinto, Black or White, do Michael Jackson. Em quarto, Justified and Ancient, de KLF, featuring Tammy Wynette. Em terceiro, When You Tell Me That You Love Me, de Diana Ross. Em segundo, Bohemian Rhapsody, dos Queen. E em primeiro, Don't Let the Sun Go Down on Me, de George Michael e Elton John. Já no gaming e no Commodore Amiga jogava-se em quinto, Magic Pocket, da Renegade. Em quarto, Jimmy White's Whirlwind Snooker, da Virgin Games. Em terceiro, Flight of the Intruder, da Mirrorsoft. Em segundo, Silent Service 2, da Microprose. E em primeiro, Terminator 2, da Ocean, que eu nunca achei piada nenhuma. No Atari ST jogava-se em quinto, Thunderhawk, da Core Design. Em quarto, Final Fight, da US Gold. Em terceiro, Jimmy White's Whirlwind Snooker, da Virgin Games. Em segundo, Terminator 2, da Ocean. E em primeiro, Magic Pockets, da Renegade. Na Mega Drive jogava-se Streets of Rage, da Sega. Em quarto, Road Rash, da Electronic Arts. Em terceiro, Toe Jam and Earl, da Sega. Em segundo, o incrível Dragon's Fury, da Tengen. E em primeiro, Mercs, da Sega Capcom. E em relação aos anúncios nas revistas, em dezembro de 1991, estes eram, para mim, os mais icónicos, ok? O Pit Fighter, que era uma coisa incrível, nunca antes vista, na época, obviamente. As versões caseiras revelaram-se uma total desgraça. O Mega Twins, que sinceramente, estas duas personagens neste anúncio parecem mais os Evil Twins do que Mega Twins. O Smash TV, o incrível Smash TV, que eu adorei. Outro que adorei, Teenage Mutant Hero Turtles, da Coin-Op Game. A versão arcade era incrível e continua a ser, e as versões caseiras também não fugiram muito. E também o incrível Lotus Turbo Challenge 2, que jogaço. Vamos agora recuar 25 anos até dezembro de 1996. Por esta altura então chegava aos salões de arcada um jogo da saga Street Fighter ligeiramente diferente do que os fãs estavam habituados, com gráficos poligonais e num ambiente tridimensional.
o Street Fighter EX. Felizmente o gameplay permaneceu praticamente intacto relativamente aos seus irmãos mais velhos em 2D, caso contrário talvez a série se ficasse por aqui. Trouxe também novos personagens, mas um detalhe em particular que deu um empurrãozinho extra ao sucesso desta nova fórmula foi a introdução do movimento Guard Break, em que seria agora possível ultrapassar a posição de guarda defensiva do adversário, deixando-o inclusive meio atordoado temporariamente. Para além de Street Fighter EX, nas arcades tivemos também a oportunidade de testar as nossas skills de inverno no Alpine Racer 2 da Namco e destreza no Columns 97 da Sega. Para as consolas caseiras mais populares na época, especificamente para a Sega Saturn e para a PlayStation, e pelas mãos da Psygnosis, chegava Crazy Ivan, no qual encarnamos o papel do comandante russo Ivan Popovich, cuja missão seria a de impedir uma invasão de robôs alienígenas. Para tal, teríamos à nossa disposição uma espécie de armadura mecânica carregadinha de armamento, armadura essa mais conhecida por Steel Cossack. A banda sonora é da autoria de Tim Wright, também conhecido como Cold Storage, que tanta boa música criou nos tempos áureos do Commodore Amiga. No entanto, muitos irão recordar não a banda sonora, mas as cutscenes, pela medíocre performance dos atores contratados e principalmente pelos horríveis sotaques russos. Tipo eu, quando me meto a falar inglês. Outro lançamento para ambas as consolas surgiria também neste final de ano, mas, no entanto, sob a forma de remake de um grande favorito na Atari Jaguar, o Tempest 2000. A versão da Saturn foi-nos oferecida pela High Voltage e seria a versão mais fiel à original, mantendo também o título. Já a versão PS1 receberia algumas alterações, assim a Atari decidiu que um novo nome fosse atribuído a este jogo em particular, Tempest X3. E estando nós na época festiva, a Sega achou por bem oferecer aos fãs e possuidores de uma Saturn o Christmas Nights, uma versão de apenas um nível do Nights into Dreams. E a forma de distribuição desta prenda foi através de revistas de videojogos e bundles de promoção da própria consola que a Sega preparou para o Natal de 96. E como sabem, este Christmas Nights viria a demonstrar ser muito mais do que um simples nível de Nights into Dreams. De acordo com a estação do ano em que estamos a jogar o jogo, os cenários de fundo, o título inicial e até a personagem alteram. Pois é, experimentem, caso nunca o tenham feito. E a 20 de dezembro o mundo perdeu o astrónomo, cosmologista e autor Carl Sagan, que popularizou a ciência e a astronomia, tornando-a interessante e acessível para todos. Era membro do Instituto SETI, co-fundador do The Planet Society, escreveu a introdução do livro de Stephen Hawking, Breve História do Tempo, A Brief History of Time, e foi autor do livro Contact, que em 1997 seria adaptado a cinema e interpretado por Jodie Foster. E voltando à PlayStation, nesta consola jogava-se em quinto Wipeout 2097 da Psygnosis, em quarto Alien Trilogy da Acclaim, em terceiro Resident Evil da Virgin Interactive, em segundo Buster Move 2 Arcade Edition da Acclaim, em primeiro o incrível Formula 1 da Psygnosis. O quanto eu joguei este jogo, mas na versão PC, e ainda tenho ali a cópia. E falando no PC, jogava-se em quinto Theme Park Classics, a versão Classics da Electronic Arts, o Transport Tycoon da Microprose, também da Microprose o Grand Prix 2, incrível. Em segundo, Fade to Black da Electronic Arts, e em primeiro mantinha-se Quake da id Software e GT Interactive. No Amiga ainda se jogavam coisas, então, em quinto, Premier Manager 2 da Gremlin. Em quarto, Body Blows Galactic de Team 17. Em terceiro, Hired Guns da Psygnosis. Em segundo, Alien Breed 2 de Team 17. E em primeiro, Frontier Elite 2 da GameTech. E na música, em quinto, It Takes Two, de Rod Stewart e Tina Turner. Em quarto, Don't Worry, de Kim Appleby. Em terceiro, Unbelievable, dos EMF. Em segundo, Unchained Melody, dos Righteous Brothers. E em primeiro, Ice Ice Baby, do Vanilla Ice.
E recuando agora 20 anos até dezembro de 2001, foi, como sabem, lançada a novíssima Xbox no mês passado e obviamente que chegaram alguns jogos inéditos e incríveis como o Project Gotham Racing, o Amped, o Oddworld Munch's Odyssey e Halo Combat Evolved. Este último recebeu, inclusive, um 10 em 10 atribuído pela conceituada revista Edge, sendo esta a quarta vez que tal sucedeu na história da conceituada publicação inglesa. Para o PC e a mercê de destaque, entre os últimos dias de novembro e os primeiros de dezembro eram disponibilizados nas lojas o Civilization 3 e o Star Wars Galactic Battlegrounds, ambos muito bem recebidos pela imprensa e pelos jogadores fãs do género, obviamente. Já na PlayStation 2, a chegada de Ico no final de setembro deste ano, de 2001, convenceu a imprensa, mas não tanto os jogadores. Demorou a ganhar tração e só por volta do final do ano é que começou realmente a dar nas vistas e hoje em dia é considerado um clássico de culto e uma obra-prima dos videojogos. Foi também em dezembro de 2001 que se deu início à saga Jak and Daxter, com este The Precursor Legacy, trazido pelas mãos da Naughty Dog e em exclusivo para a PlayStation 2. Por esta altura chega também à segunda consola da Sony o Half-Life e o Legacy of Kain Soul River 2, com reviews desapontantes e um pouco aquém do esperado, pois a fasquia estava bastante elevada para ambos os títulos. Já a Capcom vs SNK 2 rebentou com a escala no que diz respeito a reviews, mas apenas em territórios NTSC. Nós por cá recebemos a pobre versão PAL de 50 Hz, que acabou por ser bastante criticada. Para a Dreamcast foi a vez da Sega mostrar como se inova e se cria algo diferente com o devido impacto na indústria. Rez chegou e venceu, também sendo disponibilizado para os jogadores japoneses possuidores de uma PlayStation 2. Por cá apenas a versão Dreamcast estava nas lojas e prontinha para ser colocada no sapatinho. Pois é, já para a PlayStation 2 a malta teria que esperar até ao início do próximo ano. Continuando na Dreamcast, este foi o último Natal da consola, mas ainda com algumas cartas para dar bem fortes na manga, pois é, para os jogadores europeus, como o incrível Virtua Tennis 2 e a tão aguardada sequela de Shenmue. A malta dos States e do Canadá teriam que esperar praticamente um ano para poderem jogar Shenmue 2, pois por lá o jogo apenas foi disponibilizado para a Xbox. A versão Dreamcast foi cancelada naquele território devido a um acordo de exclusividade entre a Microsoft e a Sega. Já para os sistemas da Nintendo, alguns títulos merecedores de destaque foram também por esta altura disponibilizados. Foi o caso de Pikmin para a GameCube, simples de compreender e de jogar, e Advance Wars para o Game Boy Advance, um divertido jogo de estratégia por turnos. E para a PlayStation, a original ainda se faziam jogos de qualidade para a PS1. Foi o caso de Siphon Filter 3, que recebeu rasgados elogios da imprensa, tal como foi o caso de Worms World Party. No entanto, não foi suficiente para chegarem ao top 5 do mês. Assim, os mais jogados na PS1 em dezembro de 2001 foram, em quinto, Tony Hawk's Pro Skater 2 da Activision, em quarto, Simpsons Wrestling da Fox Interactive, em terceiro, Driver 2 da Infogrames, em segundo, The Weakest Link da Activision, em primeiro, The Italian Job da SCI. Já na PlayStation 2, em quinto, Dave Mirra Freestyle BMX 2 da Acclaim, em quarto, Resident Evil Code Veronica X da Capcom, em terceiro, This Is Football 2002 da Sony Computer Entertainment Europe, em segundo, Spy Hunter da Midway, em primeiro, Time Crisis 2 da Sony Computer Entertainment Europe. No PC continuava a estar no top The Sims House Party da Electronic Arts, em quarto, Operation Flashpoint da Codemasters, em terceiro, Myst 3 Exile da Ubisoft, em segundo, Max Payne da Take-Two e em primeiro, FA Premier League Manager 2002 da Electronic Arts. Na música, em quinto, ouvia-se Handbags and Glad Rags dos Stereophonics, em quarto, Murder on the Dance Floor de Sophie Alice Baxter, Gotta Get Through This de Daniel Bedingfield, em segundo, How Wonderful You Are de Gordon Haskell,
E em primeiro, Something Stupid, de Robbie Williams e Nicole Kidman. Malta, e assim foi dezembro de 1981, de 86, de 91, 96 e de 2001. E sinceramente espero que realmente tenha trazido algumas lembranças destas eras e, como disse ao início, fica a aguardar os vossos vídeos, os vossos áudios, a comentarem e a trazerem notícias que achem importantes dessas eras e a partilharem connosco o vosso baú pessoal de memórias daquelas eras. Partilhem, mandem para cá cenas que eu terei todo o gosto de colocar no próximo Pixel e nos próximos Pixelcasts. Espero ver-vos no próximo mês e espero também que 2022 seja um ano incrível para todos nós. Sem mais nada, fiquem todos bem e vejo-vos no próximo mês. Tchau!